A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui para a glória do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é grandioso. E nós só temos vida porque Ele nos dá. E vida eterna também porque Ele nos dá. E se você está aí do outro lado, e eu estou aqui com a palavra de Deus, é porque o Espírito Santo de Deus, ele vai falar conosco. Ele vai nos trazer ensinamentos maravilhosos para a nossa vida espiritual. E eu tenho certeza, o nosso Senhor, ele vem ao encontro meu e ao teu encontro para falar de uma forma maravilhosa comigo e com você. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse em 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo de número 17. A Bíblia, meu amado, ela nos traz conhecimentos profundos, ao ponto de nós nos admirarmos, porque a palavra de Deus, ela nos dá vida e nos surpreende com os seus ensinamentos. A Bíblia aberta, ela é o próprio Deus, falando ao meu e ao teu coração. Então aqui em 1 Reis, capítulo de número 17, ele vai relatar sobre um profeta de Deus chamado Elias, e ele viveu em Israel no tempo do rei Acabe. Deus usou esse homem de maneira grandiosa para fazer milagres e trazer julgamentos sobre a nação de Israel. Porque justamente o rei Acabe, ele trazia adoração a outro Deus, que era chamado de Deus Baal. E ele cria e sua esposa criam fielmente nesse Deus. Porém, quando Elias surgiu nesse período, nesse tempo do rei Acabe, foi mostrado não só para Acabe, como para todo o povo de Israel, o quão grande é o Deus que eu e você servimos. Então aqui nós podemos já analisar, no começo desse estudo para a glória de Deus, que o meu Deus e o teu Deus é um único e verdadeiro Deus. E quando eu e você nos curvamos diante desse Deus, Criador dos céus e da terra e tudo que há, eu e você descansamos, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E o estudo será o Deus que dá a vida. E nós já começamos a falar justamente de um profeta que engrandeceu o nome de Deus, que foi usado por Deus de forma maravilhosa e que foi escrito na Bíblia e deixado na Bíblia para eu e você aprendermos que o mesmo Deus que agiu na vida de Elias é o mesmo Deus que hoje age na minha e na tua vida. Então, houve maravilhas que Deus fez através desse profeta. E no final da vida de Elias, ele foi arrebatado para o céu em um carro de fogo. E o seu sucessor foi Eliseu. Todos nós já conhecemos um pouco essa história para a glória de Deus. Mas Elias, ele foi um homem de fé, um homem de coragem e homem de ousadia. E é isso que o Senhor quer comigo e contigo, por nós sermos servos separados por Ele, escolhidos por Ele. Então, para nós darmos início ao nosso estudo, nós vamos resumir um pouco o que ocorreu na vida desse homem e o que o Senhor quer nos falar hoje. Porque o tema, ele é maravilhoso, Deus que dá a vida. Aqui no capítulo
de número 17, desde o versículo 1, nós vamos analisar que Deus fez com que Elias profetizasse e falasse que não iria chover durante 3 anos e meio. E assim aconteceu. E depois dele profetizar, o Senhor deu ordem a Elias para ele se esconder. E ao se esconder, o próprio Deus o alimentou através dos corvos. Mais tarde, Elias foi para a cidade de Sarepta, e no qual todos nós já conhecemos um pouco também. Essa história é relatada. E o Senhor enviou justamente ele para essa cidade, para ele ser sustentado por uma viúva. E talvez agora você fique se perguntando, com certeza, nessa cidade tinha uma mulher rica, e no qual iria sustentar o profeta. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, quando ele se depara com essa mulher, meu amado, a própria mulher não tinha alimento suficiente para ela prosseguir. E quando Elias se depara com ela na sua casa, ele pede água e depois ele pede pão. Ela diz que não tem, que a única refeição que ela tinha ali, ela iria fazer para ela e o filho dela se alimentarem e depois morrerem. Porém, ele disse para ela que ela fosse, preparasse para ele o alimento e trouxesse até ele. E mesmo ela sabendo que era o último alimento que eles teriam, ela preparou, ela creu no profeta e alimentou o profeta. E desde aquele momento, nunca mais faltou a farinha na sua panela e nem o azeite na sua botija. E ali foram sustentados tanto Elias, como a viúva e como seu filho. E quando nós se deparamos com essa cena, nós analisamos que o Deus que eu e você servimos, Ele é um Deus poderoso, que Ele não necessita dos nossos recursos para nada. Porque aquela mulher não tinha recursos. Elias também não tinha recursos. Mas o Deus dos recursos, o Deus da provisão, é que estava dando a ordem. Elias obedeceu a ordem de Deus, foi até aquela mulher, até aquela cidade. E aquela mulher obedeceu também a voz de Deus através das palavras do profeta Elias. E assim Deus proveu, fazendo a comida milagrosamente durar muito tempo. Então, se nós fôssemos parar até aí, nós já iríamos nos admirar com a grandeza, com o poder de Deus, com as maravilhas que o Senhor revela a nós. Agora imagine a situação desse profeta e agora também imagine a situação dessa viúva e de seu filho. Não tinha mais nada para se alimentar, mas o Senhor proveu. Mas depois desse milagre maravilhoso que o Senhor realizou na vida desses três, tanto o profeta como a viúva e seu filho, aconteceu algo, meu amado, que poderia fazer com que o profeta não procurasse recursos ou ajuda em Deus. E eles ao ponto de ficarem desesperados. Mas o Senhor surpreendeu mais uma vez. O Deus que eu e você servimos é um Deus de milagres, maravilhas, um Deus que pode todas as coisas.
e é um Deus que dá a vida. E nós vamos começar a ler aqui no versículo de número 17. Então, 1 Reis, capítulo de número 17 e versículo de número 17. Então, depois daquele milagre maravilhoso que o Senhor realizou através do profeta, que ajudou tanto o profeta como a viúva e o seu filho, diz assim: depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Mesmo depois da provisão que Deus realizou na vida daquela viúva, chegou um momento de uma dor tão tremenda que eu e você, como mães, e você como pai, sentiria ao ponto de perder todas as esperanças. Então, depois que aconteceu isso, o filho da viúva de Sarepta adoeceu. Mas ele ficou tão doente, se agravou tanto aquela doença na vida do filho dela, ele chegou a morrer. Agora imagina a minha e a tua situação, meu amado. Se era o último alimento que os dois iriam comer, depois iriam morrer, e não aconteceu porque Deus operou um milagre através da vida do profeta Elias. Eles já estavam tendo mantimento, tendo alimento para continuar. Só que acontece algo na vida deles, que pelo qual, meu amado, é inevitável eu e você também não enfrentarmos. Primeiro, na vida do filho dela, veio a doença. E não somente a doença, se agravou tanto que ele chegou a morrer. Então não é porque eu e você servimos a Deus, não é porque nós oramos, nós jejuamos, nós cremos nesse Deus, que a doença não vai vir na minha e na tua porta, meu amado. Que a morte não vai chegar na minha e na tua porta. Não. Chega um momento que nós precisamos enfrentar essa situação difícil. E isso aconteceu. Tanto a viúva como Elias estavam enfrentando a morte do filho da viúva. Mas olha o que diz no versículo de número 18. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Aquela mulher estava, meu amado, tão aflita, que ao ponto dela se questionar, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo na vida dela. Ela mesma se culpava por causa das suas iniquidades. E nessa época dessa viúva de Sarepta, o povo ali de Israel, eles adoravam ao Deus Baal. Então eles não conheciam um Deus tão poderoso como o Deus que nós servimos. Quando nós relatamos uma história aqui e nós já sabemos o fim dela, é muito fácil eu e você crermos. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, é muito fácil, meu amado, eu e você queremos abandonar o barco. E a crença que nós tanto precisamos ter, ou seja, a fé que nós precisamos ter, muitas vezes no momento de turbulência, ela fica igual uma vela e aos poucos vai se apagando aquele fogo que fica ali.
E não é isso que o Senhor quer comigo e contigo, meu amado. Ele não quer que eu e você nos questionamos o porquê que está acontecendo aquilo, ou então nós pensamos que Deus está fazendo aquilo por causa dos nossos pecados. O Senhor, Ele tem a forma de trabalhar na minha e na tua vida. E se for preciso Ele usar a dor, Ele usa para nos trazer para próximo dEle, para nós crermos que somente Ele é o Senhor e não há outro igual a Ele. E aqui no versículo de número 19 diz assim: Ele lhe disse: Dai-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então a reação do profeta Elias não foi dizer que ela estava em pecado. A reação do profeta Elias não foi julgá-la ao ponto de dizer: não, realmente você está passando por isso porque você é uma pecadora. Não. Ele simplesmente pediu o corpo do filho da viúva. Agora você imagina, meu amado, uma situação dessa. O filho dela já estava morto. Quando morre, a esperança já se esgota. E simplesmente aquele profeta, ele pega aquele corpo e leva para o quarto onde ele estava hospedado e deita ele ali. E aqui no versículo de número 20 diz assim: Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Então, Elias, ele tomou uma atitude, meu amado, que eu e você precisamos fazer. No momento da aflição, no momento da angústia, no momento que não tem mais esperança, nós precisamos levar os nossos sofrimentos, as nossas tribulações, as nossas angústias a quem pode resolver. Aquela mulher estava aflita. Elias não podia mudar aquela situação. Mas ele podia muito bem pedir socorro para quem poderia mudar, e foi isso que ele fez. Quando ele leva o filho da viúva de Sarepta até o quarto e deita ali apenas o corpo, ele vai clamar. Ele vai pedir ajuda de quem pode ajudar. Ele não cobra de Deus. Isso que eu e você precisamos entender no nosso momento de clamor diante da presença do Senhor. Clamar não é cobrar de Deus. Clamar é se humilhar, é se prostrar diante daquele que pode todas as coisas. E foi isso que ele fez. Ele clamou 3 vezes, a Bíblia diz. Ele clamou e pediu ajuda àquele que podia fazer algo por aquela viúva, para acalmar o sofrimento daquela viúva. E aqui no versículo de número 22 diz assim: O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Ao profeta clamar ao Deus excelso e rogar ao Senhor para que a alma daquele menino tornasse a entrar nele de novo, o Senhor nosso Deus atendeu a voz de Elias. Porque Elias, meu amado,
ele se sujeitou em forma de humildade. Elias reconheceu que o único que poderia fazer com que aquele menino voltasse a viver era o Senhor. E o Senhor atendeu, o Senhor escutou o clamor de Elias. E aquele menino tornou novamente a viver. Sabe o que nós aprendemos aí, meu amado? Que diante das nossas turbulências, os nossos impossíveis, nós podemos clamar a quem pode todas as coisas, mas com forma de humildade, entendendo que Deus é o nosso condutor e tem um controle de todas as coisas e não nós. Se Deus não desse a vida para aquele menino, meu amado, Elias, ele ia continuar crendo em Deus. E será que no momento que Deus ele diz o não para você, será que você continua crendo, mesmo o Senhor dizendo não a você? Então, se eu e você começarmos hoje a entender que o único que pode mudar a minha e a tua situação é o nosso Deus, nós vamos deixar de reclamar, nós vamos deixar de procurar conselho de homens que são falhos e vamos começar no primeiro instante, dobrar o nosso joelho e pedir ajuda a quem pode nos ajudar. É o nosso Deus que pode todas as coisas. E muitas vezes, meu amado, nós temos falhado nisso. Nós temos pedido a ajuda de todos. E nós temos esquecido que a nossa primeira atitude é buscarmos a presença de Deus, é clamarmos diante da presença de Deus e esperarmos a resposta dele. Seja um sim ou seja um não, mas nós aceitarmos a vontade de Deus sobre nós. Mas aqui Elias, ele obteve a resposta de Deus e aquele menino reviveu. E aqui no versículo de número 23 diz assim: Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vive. Aqui o Senhor fez uma obra tremenda dentro daquela casa. O maior milagre que Deus fez nessa casa não foi quando Deus ele proveu alimento para aquela viúva e aquele menino e também para o profeta. Mas o maior milagre que Deus realizou dentro daquela casa foi a presença dele. O maior milagre foi despertar dentro daquela mulher que existe um Deus todo-poderoso e que não há outro Deus que possa ressuscitar mortos, a não ser o Deus dos céus, o Deus que agiu na vida do profeta Elias. E aqui no final diz, versículo de número 24, então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Deus, ele faz coisas extraordinárias. Tudo para nós entendermos e compreendermos que não há outro semelhante a ele, nem superior a ele. Ele é um Deus que ressuscita mortos. E essa mulher, não tenho dúvida alguma, não relata como ela ficou, mas pela reação que ela disse ao profeta, ela disse: nisto conheço agora que tu és homem de Deus.
Ou seja, Deus tinha enviado um homem dele na casa dele para prover não só alimento, mas como a vida. E ela dizia mais, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E é isso que nós precisamos guardar no nosso coração. Que o Deus que eu e você servimos, Ele é um Deus que dá a vida. E existem vários acontecimentos na Bíblia que nos fala de ressurreição. E eu gostaria de relatar com você um acontecimento que é muito semelhante a esse, que é a viúva de Naim. Ele relata lá em Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Também havia uma viúva. As viúvas, meu amado, nessas épocas, eram mulheres que dependiam ou de seus filhos ou da ajuda das pessoas. A mulher em si, ela não podia trabalhar. Então, quando ela ficava viúva, ela era dependente de alguém. E quando as viúvas tinham filhos, eram os filhos que sustentavam as viúvas. Mas assim como lá, na viúva de Sarepta, ela tinha um único filho, e o filho veio morrer, e o Senhor, o nosso Deus, Ele deu a vida a ele, assim mesmo aconteceu com a viúva de Naim. A viúva de Naim, meu amado, ela também tinha seu único filho, e ele também tinha morrido. Ou seja, ela tinha ficado totalmente, completamente desamparada. Por mais que ela tivesse amigos e parentes que restavam de sua família próximo, não era o suficiente. Bastava ela viver em luto por causa do marido e agora viver em luto por causa do filho. Então a morte do filho daquela mulher, da viúva de Naim, significava totalmente, meu amado, a desesperança daquela viúva. Que o filho era a sua única fonte de sustento na família. E também na velhice. Mas foi justamente quando o cortejo estava ali, passando, aquela mulher chorando, desesperada, porque tinha perdido seu único filho, que Jesus apareceu. A Bíblia diz que o coração de Jesus se condoeu por aquela mulher. Ele entendia, meu amado, a dor daquela mulher. E ele teve compaixão dela. Por isso que Jesus disse para ela assim, não chores mais. Sabe? Olhando essas duas histórias, essas duas comparações, eu observo que Deus, Ele é um Deus de misericórdia, de compaixão. Ele sabe das nossas dores e Ele sabe também o que é melhor para mim e para você. E quando Jesus, Ele olha para aquela mulher e diz, olha, não chores mais. Ele vai até o filho dela, que já estava morto, deu uma ordem e o menino reviveu. A Bíblia relata que ele se assentou e começou a falar. E ele foi recebido por sua mãe. Então, o nosso Deus, Ele tem misericórdia de nós. Ele nos ajuda. E um outro relato muito conhecido também foi a filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, que Jesus também se condoeu. Então, nós aprendemos que a morte, ela é inevitável. Claro, a morte ela nunca foi a vontade de Deus. A morte ela foi consequência dos nossos pecados. Desde a desobediência lá de Adão e Eva. O próprio Cristo, o próprio Jesus, ele também passou pela morte. Mas a morte não venceu Jesus. Foi Jesus que venceu a morte. Jesus não morreu por causa do pecado dele. Jesus não pecou. Jesus ele morreu por causa dos meus e dos teus pecados.
próprio Mestre, o próprio Jesus passou pela morte. Só que a diferença, meu amado, é que aquele menino da viúva de Sarepta tornou a morrer novamente. Que o filho da viúva de Naim também morreu novamente. Que a filha de Jairo também morreu novamente. Que Lázaro também tornou a morrer. Mas Jesus não. A Bíblia nos relata que Jesus, ele morreu por causa das minhas iniquidades e das tuas iniquidades. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. E era necessário ele morrer para que hoje eu e você tivéssemos vida nele. Mas não uma vida terrena. Porque eu e você podemos a qualquer momento também passar pela morte se Jesus não voltar antes disso. E sabe o que o Espírito Santo nos revela? Que só há um caminho para a vida eterna. E esse caminho é Jesus. Muitas vezes nós temos demorado a se entregar a esse Jesus. Muitas vezes eu e você temos recusado tamanha graça, tamanha compaixão. Jesus morreu. Mas Jesus ressuscitou. E Jesus, ele não tornou a morrer novamente. Jesus hoje, ele está sentado ao lado de Deus, intercedendo por mim e por você. E esperando apenas o momento de Deus dar ordem para ele vir com poder e grande glória para resgatar a todos aqueles que confessaram e creram nele e que creram nessa ressurreição também. E é o momento mais esperado por aqueles que depositaram a sua esperança em Jesus. Sabe o que significa isso, meu amado? Que Jesus não é apenas o maior de todos os profetas. Elias foi um profeta de Deus. Mas como Jesus, nunca houve. Porque Jesus era o próprio Filho de Deus. Sim, meu amado, Jesus é Deus. Ele é o único rei que triunfa sobre a morte, mas mesmo com toda a sua grandeza e majestade, ele se compadece de nós. Ele tem misericórdia de nós. E o que me alegro é que hoje eu e você temos essa oportunidade de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eu e você precisamos crer que há ressurreição após a morte. Se eu e você não crermos nisso, meu amado, que Jesus ressuscitou, como é que nós vamos ressuscitar se nós não cremos em Jesus? Jesus é o nosso guia. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade. Jesus é a vida. Quem está em Jesus, ele tem vida. E o que me alegra, sabe o que é? Que hoje nós temos essa oportunidade de estarmos abrindo nosso coração para Jesus entrar e fazer morada. E nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que nos dá força, que nos ensina para nós continuarmos a prosseguir em conhecer a Jesus. É Jesus, meu amado, o motivo de ter uma vida eterna. Se Jesus não tivesse vencido, hoje eu e você estaremos mortos por causa dos nossos pecados. Mas por causa da morte de Jesus naquela cruz, hoje nós temos vida. E nós aguardamos pela vida eterna, porque nós cremos que Jesus irá voltar e Ele vai levar a sua igreja para com Ele. E aonde Ele estiver, nós também estaremos. Eu creio fielmente em todas as promessas que estão na palavra de Deus.
E que Deus, ele venha, meu amado, com seu bálsamo sobre a minha vida e sobre a tua vida. E que nós possamos entender que há ressurreição após a morte. E talvez você já se perguntou, todos irão ressuscitar? Como será? De que forma? O Deus que eu e você servimos, Ele é um Deus que dá a vida. Mas aqui em Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 2, diz assim: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Após a morte, há ressurreição. Uns para a vida eterna. Aqueles que creram em Jesus, aqueles que se esforçam para seguir aquilo que Jesus fazia, aqueles que creem que Jesus morreu, ressuscitou e tem uma vida eterna. E também serão ressuscitados. Outros para a vergonha e horror eterno. Meu amado, quando eu e você sentimos dores aqui nessa terra, eu e você podemos sim procurar um remédio, procurar uma ajuda médica, uma ajuda de pessoas com mais experiência e assim acalmar aquela dor. Mas quando se trata de ressurreição para a vergonha e horror eterno, ali não vai ter médico, meu amado. Ali não vai ter remédio. Ali não vai ter a sua mãe, seu pai, seu irmão, seus parentes. Ali não vai ter ninguém para consolar tamanha dor que será para a eternidade. Porque a própria presença de Jesus, presença do Espírito Santo que nos consola, não estará ali. E talvez você se pergunte hoje, mas o que eu devo fazer para que eu não venha a ser ressuscitado após a morte e ir para a vergonha e horror eterno? Meu amado, a oportunidade está perto de ti. Creia no Senhor Jesus. Creia e tenha Ele como seu único e suficiente Salvador e comece a viver uma vida que agrade a Ele. Comece a ser uma nova criatura. Comece a abandonar aquilo, meu amado, que tem te afastado de Deus. O Senhor, Ele é tão bom. O Senhor, Ele tem tanta misericórdia de nós. Ele nos ama tanto. E hoje Ele está me dando e está te dando essa oportunidade de nós recebermos a vida verdadeira, a vida eterna, que só está em Cristo Jesus. Então não perca mais tempo, meu amado. Você já viveu muita coisa. Você já experimentou de muitas coisas. Você já fez aquilo que satisfazia a tua carne, o teu eu, as tuas vontades. A partir de agora, confesse o teu Jesus como teu único e suficiente Salvador e decida viver uma vida que agrade a Ele. Leia a palavra. A Bíblia nos diz que nós seremos libertos pela palavra de Deus. Muitas vezes nós vivemos em pecado e sem saber, mas quando nós lemos a palavra, nós observamos que nós precisamos mudar, mas é para Cristo, não é para uma igreja. Nós não devemos mudar para um pastor. Nós não devemos mudar por causa das pessoas. Não, nós devemos mudar por causa de Cristo, porque Ele é o sentido da vida eterna. E é por isso que Deus, Ele nos deu esse estudo maravilhoso, o Deus que dá a vida. Deus, Ele não quer te dar apenas uma vida aqui. Ele quer te dar uma vida após a morte. E para eu e você decidirmos, nós precisamos estar nessa vida. E aceitarmos o nosso Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E começarmos a ser uma nova criatura diante dEle. E talvez você se pergunte, mas eu não consigo mudar. Meu amado, o Espírito Santo, Ele nos ajuda, é o nosso Consolador. É o Espírito Santo que vai nos dar força para nós prosseguirmos.
É o Espírito Santo que vai nos ensinar o caminho de Deus, meu amado. Venha para Cristo como você está. E talvez você se pergunte, mas eu bebo, eu fumo. Meu amado, não importa. Venha para Cristo. Escute a palavra de Deus. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, ou seja, a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. Não é você que vai se libertar por si só. É a palavra de Deus que vai libertar a tua vida, meu amado. E você vai ter uma vida em Cristo Jesus, uma vida nova. Não só aqui, terrena, mas após a tua morte, se Jesus não voltar antes, você vai ter uma vida eterna com Ele e vai acabar todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia, todos os lutos, meu amado. Não vai ter mais luto, não vai ter mais sofrimento. A Bíblia diz que nós vamos ter regozijo. É uma felicidade, meu amado, inexplicável, que nesse mundo eu e você nunca podemos ter. Mas decida hoje por Cristo. A morte nunca foi a vontade do nosso Deus. Foi apenas a consequência dos nossos pecados. Então, aquele que ressuscitou, nosso Senhor Jesus, Ele também quer me ressuscitar e te ressuscitar, mas para a vida eterna, se hoje você tomar uma decisão por Ele. Sabe por quê, meu amado? Nós vamos finalizar em 2 versículos. Um se encontra aqui em Lucas, capítulo de número 20, versículo de número 38, que diz assim: Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então, Deus que eu e você servimos, Ele não é um Deus de mortos. Ele é um Deus de vivos. Então, se eu e você crermos nisso, e por causa da morte de Cristo e ressurreição de Cristo, e hoje eu e você temos vida. Vida em Cristo. É por causa dele que nós estamos vivos. E também para nós finalizarmos, aqui em 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 6, diz assim: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O controle da minha vida e da tua vida está nas mãos de Deus. Não é um médico que decide, não são as pessoas que dizem, mas é o nosso Deus. É Ele que tira a vida e a dá. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você, meu amado. Ele quer me dar a vida eterna e Ele quer te dar a vida eterna. Ele diz, faz descer a sepultura e faz subir. Ou seja, morre, mas Ele ressuscita. Mas eu não posso escolher por você. Você também não pode escolher por mim. Eu e você, e precisamos decidir individualmente qual a vida que eu e você queremos após a morte. Se eu quero uma vida eterna com Cristo Jesus, eu preciso ser uma nova criatura nele. Eu preciso confessar Ele como meu único e suficiente Salvador e viver para agradar a Ele. Agora, se eu não quero uma vida eterna, eu vou ter que suportar a vergonha e o horror eterno, a condenação eterna, e continuarmos vivendo a vida que satisfaz a nossa carne. Louvado seja o nosso Deus, que tem nos entregado essa oportunidade, mais uma vez, para nós termos o direito de passarmos da morte para a vida. Que Deus venha abençoar a minha vida, a tua vida, as nossas famílias. Que Deus venha fazer com que brote no meu e no teu coração o arrependimento pelos nossos pecados
e que nós possamos ser seguidores de Jesus, servos de Jesus, filhos do Deus Altíssimo. Que Deus venha abençoar todos nós, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.